E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só, a gente sabe que argumentar faz parte da nossa vida. Mas afinal de contas, o que faz uma argumentação ser convincente? Por que algumas pessoas são tão mais persuasivas do que outras? E por que algumas falas parecem ser tão indiscutivelmente mais verdadeiras? A resposta para essas perguntas é apenas uma: o uso de estratégias argumentativas. Estratégias que podem ser utilizadas em discursos, nas redações ou até mesmo nas discussões com pessoas próximas. E nesse vídeo nós vamos apresentar duas estratégias argumentativas básicas: os argumentos de autoridade e os argumentos baseados em provas concretas. Os argumentos de autoridade podem ser exemplificados com a citação a autores acadêmicos importantes na área sobre a qual se está debatendo e citação a textos importantes, como documentos legislativos, por exemplo. Já os argumentos baseados em provas concretas, sobretudo na redação, podem ser exemplificados com a menção a fatos históricos e a estatísticas. Vamos ao primeiro tipo, falar sobre os argumentos de autoridade. Supondo que eu esteja argumentando, discutindo sobre um assunto da área da saúde e que eu não seja especialista nessa área, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que o meu posicionamento não se legitima por si só. Afinal de contas, quem sou eu? Que credibilidade eu tenho para falar sobre um assunto dessa área? O quanto que eu pesquisei, o quanto que eu estudei sobre esse assunto. Então não basta eu encher a boca para dizer um famoso "eu acho", ou então porque o meu tio Zezinho me falou. Não, porque nem eu, nem ele temos autoridade, credibilidade acadêmica sobre esse assunto, sobre esse tópico. Por outro lado, se eu utilizo cientistas, pesquisadores, investigadores, pessoas que têm um reconhecimento e credibilidade, respeitabilidade dentro da área, esse meu argumento, essa minha informação se torna muito mais válida. Afinal de contas, ela está apoiada na autoridade científica, na autoridade de reconhecimento que a pessoa que eu citei, que a pessoa que eu mencionei, possui dentro da área de assunto que eu estou debatendo. Veja bem, uma coisa é eu dizer, olha, a sociedade precisa mudar culturalmente a respeito de determinado assunto. Outra coisa é eu dizer, conforme Jacques Derrida, é preciso haver um processo de desconstrucionismo cultural na sociedade, de modo que essa desconstrução deve ser aplicada a determinado assunto. Ou seja, o segundo exemplo é muito mais convincente porque eu me apoio na autoridade que o pensador Jacques Derrida representa dentro do campo da sociologia e da filosofia. Além disso, também podem funcionar como argumentos de autoridade referências a documentos legais como estatutos, regulamentos e mesmo a Constituição Federal. Afinal de contas, se está na lei, já imprime uma certa confiabilidade, já que a legislação é por si só uma autoridade. Por sua vez, argumentos baseados em provas concretas também são uma estratégia argumentativa muito forte. Veja bem, vamos supor que eu acuse alguém de um determinado crime. Isso meramente é uma acusação. Agora, a partir do momento que eu mostro um vídeo, uma fotografia da pessoa cometendo esse crime, eu já tenho uma prova concreta que reforce a minha afirmação. Na linguagem escrita, os argumentos baseados em provas concretas podem ser de dois tipos: os fatos históricos e as estatísticas. Os fatos históricos são fortes argumentos que podem ser empregados para demonstrar que algo de fato acontece ou aconteceu ao longo da história. Por exemplo, se eu quero defender a ideia de que o Brasil foi um país historicamente violento, eu vou buscar diferentes fatos que comprovem isso ao longo da história. Por outro lado, se eu quero demonstrar que um fenômeno continua acontecendo, continua sendo recorrente, eu vou buscar eventos recentes que também sirvam como provas concretas de que esse fenômeno continua sendo atual. Além disso, eu também posso utilizar estatísticas como argumentos baseados em provas concretas, porque afinal de contas o texto sempre fica mais convincente quando é estatisticamente comprovado, certo? Então, olha só um exemplo bem simples. Uma coisa é eu falar, por exemplo, que os negros sofrem preconceito no mercado de trabalho. Outra coisa é eu já apresentar estatísticas que fundamentem essa afirmação, como o fato de menos de 10% dos negros ocuparem cargos de chefia dentro das empresas. Ou seja, eu reforço o meu posicionamento, eu deixo ele muito mais forte com a estatística apresentada, com o dado que corrobora com o sentido que eu quero construir. Beleza? Então vamos retomar rapidamente o que a gente aprendeu ao longo dessa aula. Nesse vídeo a gente aprendeu duas estratégias argumentativas básicas: os argumentos de autoridade e os argumentos baseados em provas concretas. Os argumentos de autoridade podem ser referências a autores e também a documentos legislativos. Além disso, existem os argumentos baseados em provas concretas,
que podem ser fatos históricos e também estatísticas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você ocupe essas estratégias argumentativas para você fortalecer o teu poder de convencimento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com os teus amigos, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, eu vejo você na próxima. Tchau!